A misoginia é uma doença tipicamente masculina que a doutora Silvia vai explicar um pouquinho pra gente. Agora, o que eu quero destacar pra você é o nome da autora, Rebeca. A Rebeca existe, mas ela não é Rebeca. A doutora Silvia estava me explicando que é uma moça, essa história é real. Este livro, quando você tiver a oportunidade de ler, você vai saber que é uma história real, que essa moça existiu, mas ela decidiu mudar o nome quando se livrou deste relacionamento, desse agressor, dessa relação abusiva, por conta do medo. Então, o que ela fez? Ela escreveu o livro, coisa que eu nem sabia, nós até comentávamos isso, o pseudônimo já está no livro. Na autora do livro, ela é uma pessoa que as pessoas não conhecem, a doutora Silvia a conhece e normalmente a representa nas entrevistas. Primeiro, seja ela quem for, a gente precisa parabenizar, porque você recordar uma história terrível, contar essa história, colocar essa história no papel, né, Silvia? Para ajudar outras pessoas, já é uma atitude de força fora do normal. Sim. Segundo, que nós estamos falando de uma pessoa com um pouco mais de 30 anos, que passou por isso muito jovem. Terceiro, a misoginia é algo que muito mais comum do que a gente imagina, Silvia? Sim. Obrigada por você estar aqui com a gente, viu? Obrigada. Muito bom que a gente possa conversar sobre isso e alertar as mulheres. Obrigada, é um prazer estar aqui com todos vocês e poder falar desse assunto, desse tema que, como você disse, é tão importante, porque é muito mais comum do que a gente imagina. Talvez você já viveu com um misógino e não sabe que estava tendo um relacionamento com misógino. Talvez você identifique algumas mulheres, né, amigas do seu convívio que vivem com o misógino e você não se dá conta porque não é tão perceptível assim, porque o misógino é um grande manipulador. Quais são as principais características de um homem, de um misógino? Primeiro que o misógino a misoginia se classifica por um homem que odeia mulheres ou que sente angústia em viver com... Mas que não aparenta isso. Mas não aparenta isso. Então, ele é um ótimo moço, ele é um funcionário exemplar, ele é aquele cara bacana, o príncipe encantado que você acha que encontrou. E aí ele vai, dentro do relacionamento, ele vai aplicando essas manipulações que não são tão perceptíveis no começo. Nem para a vítima, Silvia? Não, no começo é tudo lindo, é aquele amor romântico, ele quer fazer de tudo para conquistar e ter a confiança dessa mulher. As manipulações vão surgindo depois, quando ele começa a dizer para ela, olha, não se vista assim, porque eu acho que é muito perigoso para você. Ou, olha, eu acho que aquele emprego não é legal para você, porque ele quer fazer com que ela se torne dependente dele. Entendi. Este então, é o misógino. Pode demorar para a pessoa perceber. Pode demorar para perceber. No caso da Rebeca, demorou muito? Demorou. Ela viveu... Anos? Demorou. Ela viveu bastante tempo esse relacionamento. Como eu disse, ela estava numa fase difícil da vida dela, ela estava numa fase de depressão, ela estava passando por dificuldades na escolha da faculdade que ela fez. Porque era bem jovem, né? Era Porque já jovem. faz algum tempo que ela se separou. E ela ficou bastante tempo casada, devia ter uns 18 anos no máximo, quando começou. Sim. E aí ela encontrou nele um amigo, ela encontrou nele um parceiro, que no início ele era essa pessoa. E aí, no decorrer do relacionamento dele, houveram várias humilhações que ela passou, várias manipulações que ele ia fazendo com ela. E ela percebia que, em algum momento, ela falou, será que eu estou ficando louca? Porque esse cara é o cara perfeito, que todo mundo acha ele maravilhoso. Será que eu estou ficando doida? Será que eu estou maluca? Será que ele só é muito preocupado comigo, né? Com o meu bem-estar e eu estou tendo a maldade de ver de uma outra forma, Exatamente. né? A gente vê muitas histórias dessas, até porque a gente tem um universo de, como eu falei para você no começo do programa, de mais de 17 milhões de mulheres no Brasil que sofrem algum tipo de violência doméstica. E essa violência que não parece violência, né, que é o que acontece na misoginia, ela é muito mais comum do que você imagina. Então, esse livro ele é um alerta. Porque é aquela história, pode estar acontecendo com você, mas você não percebe. Mas quando você lê a história de alguém, porque pelo que você está explicando, eles agem de maneira muito similar, né?
Sim. Então você começa a falar, não, mas peraí, isso acontece também comigo. Agora, eu acho que uma coisa também que acaba protelando e fazendo com que a gente sofra mais, Sil, é o fato de muitas vezes acontecer esse pensamento que eu estou falando. Nossa, mas eu estou sendo má, não deve ser isso, eu devo estar enganada. Exatamente. Então isso vai fazendo com que eu perca muito mais tempo num relacionamento desse, né? Sim, você percebe algumas coisas estranhas, né? Que no caso do livro, tem algumas histórias que ela conta. Por exemplo, ela resolveu que ela queria um novo emprego, porque ela queria fazer uma nova faculdade, mas ela não queria que o pai dela pagasse essa faculdade, porque como ela já tinha desistido de uma, ela achou que ela deveria fazer isso por ela mesma. Certo. E ele começa a colocar vários empecilhos para ela não mudar de emprego, para ela continuar no emprego que ela tinha de vendedora, que ela ganhava pouco, né? E aí, dessa forma, ela não ia conseguir fazer a faculdade. E ela dizia, nossa, mas eu posso tentar uma bolsa de estudos. Então, ele sempre falava, não, mas tem muita gente, você não vai conseguir. Não é pela sua capacidade, é porque é muito difícil de conseguir, né? Pelo número de pessoas. Então, ele ia agindo dessa forma, até que ele convidou ela para trabalhar na empresa que ele trabalhava, só que ela trabalhava home office, em casa. Numa coisa que ela nem gostava de fazer, mas ao mesmo tempo ele exigia que ela saísse com ele para restaurantes caros. E uma coisa que eles tinham combinado no início do relacionamento é que cada um pagaria a sua conta. Então ele ia para um lugar caro, ela tinha que desembolsar esse dinheiro. Ela ficava dependente dele. Ela chegou a se casar com ele? Não se casou com ele. Não se casou com ele. Agora, quais são os sinais? Porque o que eu percebo é diferente daquela pessoa que sofre uma violência, né? O que eu percebo é que num relacionamento como esse, eu acho muito importante que você preste essa atenção, é que essas pessoas não são violentas. Por isso, talvez você demore mais para reparar. Ou num determinado momento, a tua atitude de querer fazer diferente daquilo que a pessoa quer, a torna uma pessoa violenta também. Sim. Ele sente, o misógino, ele sente prazer em humilhar a mulher, em fazê-la sofrer. Quando ele percebe que ele não está conseguindo mais fazer isso, quando a mulher, por exemplo, no caso da Rebeca, ela foi percebendo que não era normal aquelas atitudes e às vezes, em alguns momentos, ela bateu de frente com ele, ou ele faz o jogo inverso, do tipo, mas eu preciso muito de você, eu te amo, ou ele era um tipo de relacionamento onde ele ficava dias sem conversar com ela e sumia, desaparecia. Então, ele ia fazendo essas manipulações. É muito psicológico. Às vezes, você pode se perguntar por que uma mulher se submete a esse relacionamento. Por que ela fica? Mas é porque é muito psicológico. E dependendo do estado que essa mulher está, que era o caso da Rebeca, olha, ela já não tinha um emprego legal, ela já estava um pouco deprimida, então a baixa autoestima, tudo isso fez com que ela permanecesse algum tempo nesse relacionamento. E tem também a questão familiar, porque tudo isso acontece entre o casal. É uma pessoa que aparentemente seria o genro ideal, né? Então isso faz com que a pessoa também se sinta com as mãos atadas, porque pode ser que ninguém acredite em você. Você está querendo arrumar uma desculpa para terminar? Exatamente isso. Então como é que eu faço para identificar? Você acha que não sei se é essa a pergunta, como é que eu faço? Existe uma maneira de eu conseguir identificar isso logo de cara? É muito difícil. Porque como ele é essa pessoa perfeita, caramba, né, menina? Ele está se relacionando com você no trabalho, porque o misógino, a gente está falando aqui de relacionamento amoroso, porém, ele pode ser uma pessoa assim, com uma colega de trabalho, com uma mãe, com uma irmã, com uma madrasta, porque a misoginia, ela parte de um princípio onde o homem, ele sofreu na infância, na primeira infância, um trauma. Certo. Que veio daquela cuidadora, da pessoa que era de confiança, ou a mãe, ou a irmã, ou uma professora. E esse trauma é que ele carrega para os relacionamentos da vida dele, para todas as relações com mulheres.
Então, na verdade, eu não tenho como identificar, eu só vou ter que ter coragem de tomar uma atitude quando eu identificar, né? Que eu não sei o que é mais difícil, na verdade, né? Sim. Porque você tem todo esse entrave. Talvez seja esse livro sirva para você entender que muitas vezes nós precisamos de ajuda sem perceber, né, Sil? Sim. O livro, ele coloca muito bem as características do misógino, sabe? Eu li o livro em 1 dia e meio, né? A Rebeca me apresentou o livro. Eu quero também ler. Eu li em 1 dia e meio esse livro. É um livro muito fácil de ler, não é aquele livro onde tem muita teoria. Então, ela conta a história dela e você começa a perceber as características do misógino muito claramente, né? As manipulações, as sutilezas das manipulações que ele fazia. Então, eu tenho certeza que se você viveu ou conhece alguém assim, você vai ler o livro e vai identificar. E se você está vivendo, você vai identificar também. Daí tem o outro passo, que é o perceber que eu estou vivendo e ter coragem para mudar, né, Silvia? Porque o passo depende da gente só, né? Essa que é a verdade, né? Muitas vezes a gente espera dos outros uma atitude e é uma atitude que tem que ser nossa, né? É uma atitude sua perceber. E aí é todo um processo, porque muitas vezes essa mulher, ela está no momento mais crítico da vida dela. Baixíssima autoestima, falta de confiança, de amor próprio. Então, assim, a Rebeca realmente é uma vencedora. Nossa! Porque ela percebeu que algo estava errado. Porque nós mulheres, a gente foi ensinada, né? Que o homem é mais agressivo, que o homem mais bravo. E aí a gente carrega isso na nossa... culturalmente, né? E a gente fala assim, nossa, mas ele só teve um dia ruim hoje, por isso que ele está agindo dessa forma. Ah, ele está nervoso com as contas, com as pressões, né, da vida. E aí você vai desculpando, e você vai desculpando. Quando você vê, você nunca mais consegue sair numa teia dessa, ou você consegue, mas daí tão machucada, como aconteceu com a Rebeca, né? Silvia, adorei nossa conversa. Volta mais vezes para orientar a gente. Acho muito importante que a gente fale sobre isso, porque essa violência contra a mulher, ela é muito silenciosa. Tem muitas mulheres que ainda não têm coragem de contar. Tem muitas mulheres que ainda acham que estão olhando, enxergando de uma maneira errada uma situação que, na verdade, está muito clara para quem está em volta. Então, nós precisamos aprender a buscar ajuda. Porque senão você perde muito tempo com esses relacionamentos e fica tão traumatizado que você tem dificuldade para arrumar uma outra pessoa depois, para se abrir de novo. Então esse livro, vou mostrar de novo o livro, esse livro é uma lição de vida mesmo, porque é uma pessoa que realmente existe e que teve a coragem. Aliás, parabéns, Rebeca deve estar assistindo a gente. Sim. Que Deus te abençoe, que você encontre mesmo um amor verdadeiro e conte uma outra história mais bonita no próximo livro, né, Silvia? Exatamente. Olha, eu vou deixar os contatos da doutora Silvia para você e também para você adquirir o livro e conhecer um pouquinho mais do livro. No Instagram, misoginia_o livro, e tem também da doutora Silvia, Psicologia Silvia Rodrigues, para você ter mais informações também, ficar mais bem informado. É psicóloga, né, Silvia? Psicóloga Silvia Rodrigues, desculpe, está aqui na tela para você. Silvia, você é muito bem-vinda, volte quando quiser. Muito obrigada. Viu? Adorei. Pode deixar para mim? Posso. Ai, vou ler sim. Obrigada, viu, minha querida?